Hoje está em Isaías 53. Diz a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a boca. Louvado seja Deus. O profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico, já profetizava acerca do Messias, do seu nascimento, de tudo que o Messias iria enfrentar, o sofrimento, a crucificação. Louvado seja Deus. E ele vem falando que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E a Bíblia vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Aquela cruz pesada a qual Jesus levou. Ali estavam os meus e os seus pecados. Ali estava o pecado de toda a humanidade. Foi a cruz mais pesada. Louvado seja Deus. Ele foi crucificado no meio de dois transgressores, dois ladrões. Mas a cruz de Jesus ela foi a mais pesada, pois carregava os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, Isaías diz que estava sobre ele. Era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus sofreu todo tipo de provação, todo tipo de perseguição. Nós não passamos nem a metade do que Jesus enfrentou, tudo isso por amor. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Pilatos, tentando livrar Jesus, ele chama Barrabás, um homicida, alguém que tinha pecados, que tinha transgressões, e coloca para que o povo escolhesse. Quem sabe Pilatos entendeu que o povo iria escolher para que fosse crucificado Barrabás. Mas o povo escolheu a Jesus. O povo escolheu o inocente, o justo Jesus para que fosse crucificado. Ali Barrabás simboliza o mundo, simboliza eu e você, com os nossos pecados, com as nossas limitações, falhas e defeitos. E Jesus foi lá e morreu em nosso lugar. A cruz era para mim, a cruz era para nós, a humanidade. Mas Jesus tomou o nosso lugar, morrendo em nosso lugar, louvado seja Deus. João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Cordeiro de Deus, ele morre em morte de cruz, sem abrir a sua boca, sem questionar a razão. Louvado seja Deus, morre como um servo. Louvado seja Deus. E no momento que Jesus abre a sua boca, ele diz: Pai, perdoa todos eles, porque não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. E como Cordeiro de Deus, ele morre na Páscoa. Louvado seja Deus. Páscoa essa que os judeus comemoravam, através da matança de um cordeiro. Lembrando que um dia foram escravos na terra do Egito e agora eram livres. Então essa comemoração se repetia todos os anos para que lembrassem que um dia foram escravos e que hoje eram livres. Louvado seja Deus. A Páscoa da nova aliança é Jesus nos libertando da escravidão do pecado, nos libertando das garras de Satanás. Se na antiga aliança a Páscoa tinha um símbolo da libertação do povo judeu, do povo hebreu, lá da casa da servidão, lá do Egito, da escravidão ao qual viviam. A Páscoa da nova aliança simboliza Jesus como o Cordeiro de Deus, nos libertando da escravidão do pecado, nos libertando da escravidão do mundo. O Egito aqui na nova aliança simboliza o mundo de pecado, o mundo de horror, a qual Cristo, morrendo em morte de cruz, nos libertou.
E agora não precisamos repetir rituais em todos os anos de sacrifício de cordeiro, de bode, não. O sacrifício de Jesus, o único sacrifício de Jesus, perdoou os nossos pecados. Não só os nossos pecados, mas de toda a humanidade. E o que a palavra do Senhor quer? Que a humanidade reconheça. O que é que o Senhor quer? Que a humanidade reconheça que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Somente através de Jesus, conseguimos a salvação. A Bíblia diz que não há outro nome dado pelo qual podemos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. E Jesus morreu. Foi o único que morreu na cruz para nos salvar. Ninguém, por melhor que seja, por bonzinho que seja, fez o que Jesus fez, morrendo em morte de cruz. Que Deus em Cristo te abençoe. Creia no Senhor Jesus. Somente Jesus morreu na cruz para nos salvar. Foi o maior gesto de amor que a humanidade já viu. Alguém entregar a si mesmo, a sua própria vida, para morrer por nós, sendo nós ainda pecador. É o amor de Deus, louvado seja Deus, demonstrado na ação da crucificação de Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu único Filho. Louvado seja Deus, para que eu e você tivesse direito à vida eterna. Louvado seja Deus. Todos nós estávamos desgarrados, Cada um andava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a culpa de todos nós. Ele morreu em morte de cruz, carregando os nossos pecados. Tudo ele sofreu, tudo ele padeceu. E quando ele abriu a sua boca, foi para nos perdoar. Louvado seja Deus. No momento da crucificação ele teve sede e lhe deram vinagre. E ele tudo isso suportou por amor a mim e a você. Os ladrões que com ele estavam sendo crucificados, um disse, se tu és o Cristo, desce daí, salva a ti e a nós. Mas o outro disse, não falais isso. Nós estamos aqui cumprindo a nossa sentença porque nós somos errados mesmo. Mas esse justo nada fez. E aquele ladrão, ele olha para Jesus e fala, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, na última hora da sua morte, ele creu em Jesus Cristo. Louvado seja Deus, e recebeu a vida eterna. A vida eterna é esta, que creia que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e que essa palavra possa encontrar morada no teu coração. Louvado seja Deus.